Olá pessoal, sou Ezequiel Muniz, da Excelência Contabilidade. Queria hoje conversar com você ainda sobre a declaração do imposto de renda e falar sobre a questão dos dependentes. É algo que também desperta muito interesse, né, para quem quer pagar menos imposto ou então aumentar o valor da sua restituição, e realmente isso vai fazer toda a diferença. Então, quem são os dependentes que você pode declarar pode colocar na sua declaração, tá bom? Primeiro de tudo, entender que a declaração do imposto de renda, ela também, na verdade, o nome correto dela é declaração de ajuste anual. É nesse período onde você vai ajustar suas contas com a Receita, que na verdade a Receita, quando você nunca declarou, ou mesmo que já tenha declarado, mas entre um ano para o outro sempre muda alguma coisa, né? Mas ajuste anual por quê? Por exemplo, a Receita Federal ela não sabe quantos dependentes você tem. Ou de um ano para o outro pode surgir um novo dependente. Então, o imposto que ela cobrou de você durante o ano, que foi descontado do seu salário, no período da declaração você vai ajustar isso. Pode ser que eles tenham cobrado a mais. Você tem um dependente aqui, você pode colocar e ajustou as suas contas. No final você viu que a Receita é que está lhe devendo. Por isso vem as restituições, né? Então, quem são os dependentes? Vamos lá. Primeiro, companheiro com o qual o contribuinte tenha filho ou viva há mais de 5 anos, ou cônjuge. Então, se você é casado civil, você pode declarar o seu cônjuge, seu marido, a sua esposa. Agora, um detalhe muito, muito importante a ser dito. Quando você declara o seu cônjuge, você também precisa declarar os rendimentos que ele teve. Então, na maioria das vezes, normalmente, só vale a pena, só compensa colocar um cônjuge como dependente se ele não trabalha, se ele não tem nenhum rendimento comprovado. Se você é professor e a sua esposa é enfermeira, por exemplo, se você colocar o rendimento dela somado com o seu, muito provavelmente não vai compensar, você vai pagar mais imposto do que deveria. Então você pode colocar o seu esposo? Pode. A sua esposa? Pode. Só que se você colocar, também precisa informar, junto na sua declaração, os rendimentos dela ou dele. E aí vai somar com o seu e na maioria das vezes não vai fazer sentido, tá bom? Além de ser um cônjuge, se for casado, se você morar mais de 5 anos, também pode colocar. Ou se for menos de 5 anos, mas se tiver filho. Então, por exemplo, você vive ali em uma união estável há somente 2 anos. Mas se tem um filho, então pode colocar aquele cônjuge, aquele companheiro, tá bom? Então, outro caso, o segundo caso, que também é o mais comum, é o filho ou enteado até 21 anos. Então isso aqui também é muito importante esclarecer, que normalmente as pessoas pensam que é só o filho, né? Mas na verdade o enteado também pode ser colocado, tá? Até 21 anos. E um detalhe, se esse filho ou enteado estiver cursando nível superior ou escola técnica, ou pós-graduação, algo desse tipo, você ainda pode colocar ele como seu dependente até os 24 anos. Se não estiver estudando, até 21. Se estiver fazendo faculdade, curso técnico, até 24 anos. Filho ou enteado, em qualquer idade, quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho. Então é alguém que não pode trabalhar, ele é incapacitado física ou mentalmente. Esse filho ou enteado, ele pode ser também, independente da idade. Pode ter 40 anos, pode ter 50 anos. Se ele é incapacitado físico ou mentalmente, ele pode ser colocado como seu dependente na declaração, tá? Irmão, neto ou bisneto, sem arrimo dos pais, e do qual o contribuinte detém a guarda judicial até 21 anos. Então, seu irmão, o seu neto ou bisneto, normalmente não pode ser colocado, tá bom? Sobrinho, primo, mesmo que more com você, não pode ser colocado. Mesmo que você pague algumas despesas dele, não pode ser colocado como seu dependente. Somente se você tiver a guarda judicial dele. Se for um irmão, neto ou bisneto, e se você tiver a guarda judicial, pode ser colocado como seu dependente até 21 anos, de 21 a 24 anos, se estiver fazendo faculdade ou curso técnico, e se for incapacitado físico ou mentalmente, pode ser seu dependente em qualquer idade, se você tiver a guarda judicial. Isso é muito importante. Próximo. Pais, avós ou bisavós que em 2020 receberam rendimentos, tributáveis ou não, até R$ 22.847,76.
Então, muito importante que pouca gente sabe desses detalhes, tá? E que vai fazer muita diferença no final da sua declaração. Seu pai, seus avós e seus bisavós podem ser seus dependentes. Somente se eles receberam rendimentos tributáveis até 22.847. Então, o que é muito comum na nossa região aqui é alguém acima de 60, 65 anos ser aposentado com um salário mínimo. Né? Então, nesse caso, o somatório desse rendimento não vai ser maior do que 22.847. Então, o seu pai, que é aposentado, sua mãe, seu avô, seu bisavô, ele pode ser colocado na sua declaração. Então, o outro dependente, o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie ou eduque e do qual detém a guarda judicial. Então, se você cria alguém, educa uma criança, mas não tem a guarda judicial, não pode ser seu dependente. Você precisa ter a guarda judicial para poder colocar na sua declaração. E por último, pessoa absolutamente incapaz do qual o contribuinte seja tutor ou curador. Alguém que é totalmente, absolutamente incapaz e que viva às suas custas ali como seu dependente, na prática, mas você só pode colocar como seu dependente se você tiver a tutela ou a curatela dessa pessoa, tá bom? Então aí são várias possibilidades de dependentes, tá bom? Que podem ser colocados na sua declaração e que no resultado final não tenho dúvidas que vai fazer uma grande diferença. Então é muito importante você analisar cada um desses casos. Também não pode sair inventando dependentes, colocando de qualquer maneira. Mas se é um direito seu e está amparado na lei, não tenha medo nenhum, não fique... não pense duas vezes, né? Se é um direito seu, faça isso e vale muito a pena, vai trazer um resultado muito positivo. Pode aumentar a sua restituição ou diminuir o imposto a pagar. Tá bom? Mais uma vez agradeço e qualquer dúvida estamos à disposição.